Abre aspas, diante da ausência de Lula e de outros concorrentes, a alteração de data perdeu seu propósito inicial. Desse contexto, esta assessoria informa que Zema também não participará deste debate promovido pela Rede Band de rádio e TV. O posicionamento do Partido Novo é de oposição ao governo Lula e ao PT, cuja atuação é considerada uma tragédia ao país. Fecha aspas, diz o trecho do candidato mais frouxo, mais fraco, mais sem personalidade, mais covarde de todos da história, Romeu Zema. Pense num cara ruim, fraco, já estava ruim, desceu ainda mais depois da ausência dele no debate. Ele está, claramente, acertado com Flávio Bolsonaro, gente. Claro. Essa justificativa aí de que o único candidato de oposição é o Lula. Até porque, para você, Zema, o caso Dark Horse, gostei do cara falando ontem, Dark Lobby e o Dark Horse. Interessante, até o próprio Renan elogiou. O Dark Horse, para você, tanto fez, tanto faz, né, Romeu Zema? A sua única preocupação é o Lula. Distribuição de celulares, agenda feminista, tanto fez, tanto faz para você, né, Zema? O que importa para você é só o Lula. Então, a gente entende que você já está acertado, já está entranhado com Flávio Bolsonaro e vai aparecer para os seus 1,5% de eleitores nesse primeiro turno. Você pode apostar, o percentual do Romeu Zema será esse mesmo, 1,5%, no máximo 1,8%. Ele vai dizer para os eleitores dele: para nós tirarmos o PT, temos que votar no Flávio Bolsonaro. É para isso que você serve? Fraco. E mais desgastante ainda é para o seu, não vou dizer eleitor, né, que já caiu fora, mas as pessoas que gostavam de você, foi muito desgastante para elas. Porque no início do ano, inclusive eu estava aqui, final do ano passado, comentando que se o Renan não fosse o candidato, você seria uma oportunidade. Excelente nome, né? Naquele momento. Mas depois a gente viu que é uma pessoa completamente fraca de conduta afeminada, fez aquele vídeo ridículo do será que eu serei vice do Flávio? Será? E na outra semana foi lá, fez a crítica decente, não teve posicionamento, foi atacado e só derreteu desde então. Então ele já está se acertando com o Flávio Bolsonaro, ele vai apoiar o Flávio Bolsonaro, porventura, se o Flávio estiver no segundo turno. O Flávio está ligando, a assessoria ligou para todo mundo, ligou para o Cury também, dizendo: o Cury não vai não, deixa só. Eles queriam humilhar, queriam deixar somente o Renan Santos no debate. Essa foi a grande preocupação. Se não estiverem pagando, né, essas pessoas para ir pro debate. Não, eu não posso afirmar, mas... Não pode afirmar, mas quem sabe, né? Os bastidores já sabem que tá rolando muita grana aí para muita gente. É só você olhar o X, olha as redes sociais, olha os comentários de quem estava criticando o Flávio, como é que já tá, né? Tem um mesmo, que é um panaca, que mora lá nos Estados Unidos, que fica dizendo que tem que mudar um panaca. O cara já estava criticando o Flávio fortemente. Ontem, o cara não indo ao debate, ele fez elogios ao Flávio. Quem é que você falou? Pode falar? Pode, mas você não está atribuindo porque nada à pessoa. Eu chamei ele de panaca. Mas pode, panaca. O Constantino. Mas... eu pensando que era isso aí, não tem nem... O Constantino, ele tá preocupado com as massas, a grande massa de audiência dele, que ele acha que é a vida dele. São velhas, a sua audiência é a mais desqualificada do Brasil, Constantino. Meu querido, aliás, a audiência do bolsonarismo hoje é a mais desqualificada do Brasil. Eu prefiro ter 5 pessoas me ouvindo, me assistindo no YouTube, inteligentes, do que 10 mil retardados, débeis mentais, como tem na Brasil, na Rádio Auriverde, a audiência do Constantino. Ele fala pra ficar agradando essas pessoas aí. São os retardados. Mas o Romeu Zema agora, são 9 horas e 1 minuto. Que candidato fraco, sem nenhuma característica própria. Ele destaca muito a insegurança, ele não sabe o que faz, ele é perdido. E, de verdade, que decepção. Eleição é importante porque também a gente vê nomes, governadores, nomes que a gente não conhece bem. Depois que o sujeito vai para disputar, a gente começa a entender mais, conhecer mais a figura. Que se o Zema não fosse candidato, eu estaria aqui elogiando, dizendo: foi um grande governador, Romeu Zema, tirou o PT, afastou o Pimentel lá em Minas, fez uma boa gestão, equilibrou as contas. Não, hoje eu já vejo o Zema como um sujeito fracassado. E vocês têm que fazer o seguinte, viu? Pessoal do Partido Novo, atenção, presta atenção, pega o papel e caneta aí para anotar. Vocês precisam ir na sessão do descarrego lá da Universal, porque o partido de vocês está com um encosto, meu querido. Meu amigo, minha amiga tem um encosto aí com vocês do Novo. Que vocês precisam fazer um descarrego, porque é Amoedo, é o outro, Felipe Dávila. O Dávila até é inteligente, ele tem uns discursos muito coerentes lá na Jovem Pan. Aliás, eu estava vendo aqui no X que não é só a Rádio Brado, é Jovem Pan em peso, dizendo que o ganhador do debate foi o Renan Santos.
Só quem disse que o Renan perdeu foi o Jornal o Globo. Impressionante. São 9 horas e 2 minutos, mas o Zema é muito fraco. E o Partido Novo, Amoedo, Dávila, agora ele, estão afundando o partido. E você que pretende votar no Novo, no Romeu Zema, eu vou dizer a coisa aqui. Você está perdendo o seu tempo. Jogando o seu voto no lixo. Vote logo no Flávio Bolsonaro. Você que pretende votar no Zema, que é o mesmo voto, é um sujeito sem posicionamento. Ah, é o Flávio Bolsonaro. Olha só, Flávio Bolsonaro. Ele vota no Flávio. Você vai perder o seu tempo votando num sujeito fraco, medroso, covarde, que não foi ao debate. Ei, Zema, que vergonha, hein? Agora, sofrimento é pros candidatos do seu partido aí. Quem acreditava mesmo em você no Novo. Tem uma pessoa daqui da Bahia, que já foi do Novo, já foi candidata. Ela fica defendendo... Ficava, né? Você ia dizer, nunca mais... Ela sumiu. Sumiu de falar do Romeu Zema, até porque ela sabe que eu tô certo. Que o Zema é fraco mesmo. É muito fraco, sou muito fraco. São 9 horas e 3 minutos. Ô, Vanessa Moreira, Zema. Pois é, né? O Zema é uma figura que nem merece o nosso tempo, na minha opinião. É um cara extremamente fraco, péssimo de oratória, péssimo para falar, não consegue transmitir seus pensamentos, suas propostas, não consegue transmitir nada, tem o carisma de uma ameba e é triste, né? Porque ele foi governador de Minas Gerais em uma época que o povo apostou em um empresário, o que sempre acaba emplacando de certa forma, né? Porque a pessoa pensa, ele já está bem estruturado, a gente só não pode se esquecer que muitas vezes empresários exatamente querem entrar na política porque a política lhes traz benefícios imensos em relação a impostos, em relação a uma série de coisas para os seus próprios negócios e para os negócios de suas famílias. Então, eu sempre olho com muito ceticismo o empresário na política. Eu não tenho essa ideia imbecil, porque eu sei como as coisas funcionam, né? Então, a gente tem que analisar tudo com muito critério. E o Zema, não ir para o debate, eu acho que só mostra o quanto ele é pequeno. Isso já estava muito claro para a população brasileira, mas mostra e ele acabou com a carreira política dele. Era muito melhor ele ter se afastado desse pleito eleitoral, ali naquele momento em que ele fez duras críticas ao Flávio e recuou, porque muitos estavam no seu partido. Ele deveria ter saído... ficado na prateleira, porque ao colocar seu nome para a presidência, ele está se apequenando ainda mais politicamente. Ele poderia depois ir para um outro partido, agora ele não vai para lugar nenhum. O Zema vai acabar politicamente depois dessa. No máximo, daqui a alguns anos, quando o povo esquecer um pouco, ele pode vir para deputado federal ou um senador, caso ele queira. Caso ele consiga também, né, ser abarcado por algum partido que se interesse por ele. Porque o Novo não se interessa mais. Ele não tem mais nenhum tipo de força dentro do próprio partido. Afinal de contas, o partido encheu-se de bolsonarista para tentar cumprir ali a legenda, encheram o Partido Novo dos traídos, né? Todos os traídos ali, Superman, uma série de pessoas foram para o Partido Novo, os histéricos, que achavam que lamber a família Bolsonaro iria lhes render alguma coisa e acabaram vendo que não rendeu foi nada. E aí agora tem isso, né? O Zema, sinceramente, é uma figura que vai, depois dessas eleições, junto com o bolsonarismo, entrar no ostracismo. Mas o bolsonarismo ainda vai ficar aí com esse ranço, porque, assim como o petismo, existem os idólatras dentro desse movimento. E é um movimento muito perigoso em relação aos idólatras, porque além do próprio ideal do Bolsonaro, daquele misticismo que eles construíram em torno da figura do Bolsonaro, ainda tem muita gente das igrejas aí evangélicas, muitos líderes de igreja evangélica que contribuem para essa idolatria à pessoa e ao sobrenome Bolsonaro. Rapaz, eu tô procurando um vídeo aqui, Lucas. Veja daquele Minato, engraçado demais, que ele fez uma montagem. Veja se você encontra aí, Luiz Melodia, se você tiver. Minato, né? Ele é candidato, acho que é deputado federal por São Paulo. Ele faz uns vídeos muito legais, engraçados. Ele fez um do Renan, do Zema, que eu vi ontem. Ele trouxe uma entrevista do Romeu Zema antiga não, de 2, 3 meses atrás aí, que a repórter indaga o mineiro lá, o Romeu Zema, perguntando se ele vai para os debates. Aí ele diz, eu vou, claro, estarei em todos os debates. Aí E aí o Minato faz aquele... Como é que o DiCaprio faz naquele trecho do filme lá. Peraí, volta. Mostrando. É legal pra mostrar a contradição, a fraqueza desse sujeito aí. São 9 horas e 7 minutos. Ô, Lucas, e aí?
E para quem estava procurando um candidato pacífico, né, um candidato que não é agressivo, né, tem o Romeu Zema, que é a personificação de um projeto falido, que teve uma grande discussão, um grande debate, a gente acompanhou aqui, entre os seus correligionários, né, entre as pessoas do seu próprio partido, que estavam chateadas com ele porque ele estava representando outro projeto e não Flávio Bolsonaro. Né? Então, como esse partido, como esse projeto vai adiante? Né? Se o próprio representante máximo do partido, o candidato à presidência, é desautorizado diante do próprio eleitorado, diante das próprias lideranças, para um enfrentamento, né? E aí, eu acho que seria de maior hombridade do Zema nessa posição se ele tivesse renunciado à candidatura, se ele tivesse, né, não quero mais disputar esse projeto, já que o que eu apresento não é validado. Então, como é que eu fui colocado nessa posição de representação máxima do partido, né, para disputar a presidência da República se eu não sou legitimado pelos meus pares, pelos demais deputados, políticos, enfim, do meu partido. Então, seria muito mais homem da parte dele se ele dissesse, olha, fui colocado, né, tivemos reuniões, chegamos na conclusão de que eu tentaria chegar na presidência da República, eu não aceito menos que isso, né? Ele teria que abandonar o Flávio, dar as costas a esse projeto. Ele sabe que se a gente sabe, ele sabe que é um projeto completamente subvertido, entregue ao sistema, entregue ao Centrão. O Zema sabe que o Flávio sabe de todos os problemas políticos, econômicos que o Flávio tem, né? Então, é muito triste ver um ser humano se sujeitar a isso. Isso me lembra a Marina Silva. Não sei se vocês vão lembrar. Depois de tantos ataques que ela sofreu do PT, né, disseram que ela era fascista, que ela estava entregando a Amazônia, que ela servia a ONG. Aí ela virou ministra do Lula, depois de tanto apanhar, né? Aí eu acho que isso diz muito mais, inclusive, sobre a Marina do que sobre o Lula, né? Eu acho que são duas figuras que estão no mesmo patamar, assim, de honra, de hombridade, né? Enfim, eu acho que a gente até tá perdendo muito tempo com o Zema aqui, eu acho. Eu acho que sim, viu, Lucas? Não